Bom dia, estamos juntos para mais um momento de gravação, mais um momento de aula, mais um momento de aprendizado, mais um momento para ampliar. Mas antes, aqui nesse espaço que estamos sempre comunicando com você, sempre levando a você o melhor conteúdo, além de estar também sempre desenvolvendo uma interatividade com você. Queremos te comunicar que nós temos alguns cursos para te oferecer. Temos o curso, por exemplo, de hermenêutica filosófica, um curso extraordinário para você transitar no pensamento de muitos autores e filósofos e teóricos que construíram todo um arcabouço da hermenêutica filosófica, desde Schleiermacher até o Hans Gadamer, sendo que o Hans Gadamer, que é o pai da hermenêutica filosófica, ele é o nosso foco, esse é o nosso ser, nosso centro, mas através dele vamos dialogar com Schleiermacher, Wilhelm Tilden, Heidegger, Hegel, Merleau-Ponty, Habermas e outros grandes teóricos dentro desse contexto da hermenêutica filosófica, também incluindo o Paul Ricoeur, que não podemos nunca deixar de mencionar o Paul Ricoeur, até porque Paul Ricoeur ele está vinculado à proposta gandameriana, ok? Eu aguardo você, entre em contato comigo pelo WhatsApp 62981091777. Outro também curso que estamos oferecendo é o de neurolinguística, um curso fantástico para você estar fazendo conosco. Venha fazer neurolinguística conosco, que eu tenho certeza que você irá fazer um grande curso. O número para você entrar em contato conosco pelo WhatsApp é o 62981 091777. Eu vou deixar, inclusive, aqui um banner de abertura desta aula, ali o nosso número e o indicativo do projeto, da proposta, ok? Eu conto com a sua participação. Hoje, nós vamos falar de princípios da filosofia do futuro. Mas eu quero te pedir que, primeiramente, se inscreva no canal. Segundo, dê seu like. Terceiro, compartilhe o conteúdo. Compartilhe o conteúdo. Então, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o conteúdo, dê esse contributo, esse apoio, essa ajuda para nós. Nós, hoje, estaremos falando sobre a filosofia hegeliana. A filosofia hegeliana é o idealismo ao contrário. Idealismo teológico, tal até como a filosofia também de Spinoza, tá? A espinosista, tá? Então, filosofia espinosista. E também se torna até, podemos colocar aqui, um materialismo teológico, certo? Pois a essência do eu fora do eu, separada do eu, objetiva-se como uma substância, como Deus. Mas, desse modo, também podemos dizer que ela expressa, novamente, logo até de uma forma indireta e inversa, a divindade do eu. Vindo a fazer da mesma forma, tal até como Spinoza, certo? A matéria desenvolvendo uma articulação sobre o atributo e a forma da substância divina, tratando até a consciência que o homem tem de Deus e a autoconsciência de Deus, certo? Então, quer isso dizer o quê? Que a essência pertence a Deus, a saber, ao homem. Mas em Hegel, a essência de Deus, ela nada mais é do fato do que a essência do pensamento, ou até o pensamento abstraído do eu e do pensante. A filosofia hegeliana fez do pensamento
portanto, do ser subjetivo, mas pensando justamente no quesito de sujeito, de representante, como um ser que é dele distinto e de um ser divino e absoluto. Então, o segredo da filosofia absoluta vai consistir justamente no segredo da teologia, na filosofia absoluta, que se comporta tal e qual a teologia, que faz das determinações do homem determinações divinas, privando-as dessa determinação na qual são o que são. Então, o pensar da razão, ele acaba por exigir, e vai exigir, certo? Um pensar que se torna absoluto, que chega até ao ponto de trazer uma abstração do pensar, de fazer tal abstração uma razão que vai cessar dentro do imediato, dentro do subjetivo, dentro da representação da maioria, dentro do que podemos considerar de abstrair mediante abstração que torna um verdadeiro em si, que coincide justamente com o ponto denominado de indiferença do subjetivo e do objetivo. Então, Skilling vai dizer, por exemplo, que o pensar privado de uma determinade, tá? Ele é pensar uma atividade da subjetividade e até da própria essência da lógica de Hegel, a lógica hegeliana. Então, a lógica é e chama, mesmo assim e expressamente, podemos dizer até de uma lógica subjetiva, de formas da subjetividade, que se tornam um objeto da lógica subjetiva, que não devem ser subjetivos, que são pautados no conceito, no juízo e no silogismo, que até as formas particulares do silogismo e do juízo se tornam um juízo problemático, um juízo assertórico. Não são conceitos, são juízos e silogismos que vão proceder ou preceder de formas objetivas que vão existir em si para si, que se tornam formas absolutas. É assim, então, que a filosofia absoluta desapropria. É assim que a filosofia absoluta, ela registra uma própria essência. É assim que a filosofia absoluta, ela indica uma discussão sobre o pensamento que ela vai propor um sentido para o que não tem sentido. Então, o que Hegel, na verdade, está censurando a filosofia até proposta por Fichte, é a saber que cada um julga ter em si o eu que é dele e é divertido. E, no entanto, até podemos dizer e considerar que é contra em si o eu. Então, vale-se também até pensarmos e mensurarmos nesse aspecto, nesse sentido, que essa filosofia especulativa em geral, ela nos torna quase até que podemos considerar como todas as coisas, no sentido em que já não se reconhecem as coisas, que já não se comprovam, que não se sente, que não se percebem as coisas. Então, esse desenvolvimento das determinações das coisas reais, naturais e humanas se tornam determinadas a partir de determinações do absoluto. E se elas forem consideradas um sentido até que não é o seu sentido real, torna-se um sentido totalmente invertido. Tudo que está no finito está no absoluto, de uma forma até inteiramente diversa
de uma forma até que está além do absoluto, de uma forma que impera as leis inteiramente diversas dos que reinam em nós, de um absoluto que é a razão, que é a sabedoria, que é o que em nós é puro, que é contrassenso, e daí é que surge esta arbitrariedade. E daí é que surge essa arbitrariedade que se torna ilimitada até de uma especulação, de um utilizar o nome até de uma coisa que sem, no entanto, venha deixar valer dentro de um conceito até que está conexo com esse nome. Então, essa especulação, ela se torna uma especulação que ela acaba por desculpar até sua própria arbitrariedade, ao dizer que na língua, na comunicação, no verbalizar, ela escolhe para os seus conceitos nomes aos quais, inclusive, a consciência comum vai associar representações que vão ter, inclusive, uma semelhança longínqua com esses conceitos. Então, vai ser um lançar, pois as culpas até, podemos dizer que, sobre essa linguagem, que vai se tornar uma especulação. E essa especulação é uma contradição. E essa contradição entre o nome e a coisa, ou seja, o objeto, ele vai entrar em uma representação. Então, o conceito que aqui está proposto de especulação nada mais é do que a antiga contradição teológica entre as determinações que, em relação ao homem, vão se tornar no sentido genuíno e efetivo, e em relação a Deus, porém, apenas no sentido simbólico ou até analógico. Então, sem dúvida, nós podemos dizer que a filosofia não tem de se preocupar com as representações, que o uso, o abuso comum, ele vai associar-se a um nome, mas também vai se vincular a uma natureza que é determinada das coisas até cujos signos se tornam seus nomes, se tornam nomes, então. E essa identidade do pensar e do ser, que se torna um ponto central da filosofia e da identidade, acaba por ser uma consequência e um desenvolvimento necessário do conceito de Deus. Enquanto até ser cujo conceito ou até essência vai implicar existência. Então, a filosofia especulativa, ela apenas generaliza e ela unicamente vai transformar uma propriedade do pensamento e do conceito em geral, que a teologia vai transformar numa propriedade exclusiva do conceito de Deus. E aí vai se gerar-se uma identidade do pensar e do ser que se torna uma expressão da divindade e da própria razão. Uma expressão do seguinte, que o próprio pensar nesse aspecto, ou a razão, se torna um ser absoluto, uma quinta essência de toda a verdade, de toda a realidade, de que não venha a se tornar, até podemos dizer aqui, um existir de uma razão que se torna tudo, e até também de uma teologia estricta. Então, Deus é tudo, e isto é tudo que existe de essencial e de verdadeiramente existente. Mas um ser que não se distingue do pensar, um ser que é apenas um predicado ou uma determinação da razão, e tão só um ser pensado e abstrato, na verdade, nesse aspecto, para essa proposta filosófica, não é ser algum, porque a identidade do pensar e do ser exprime somente a identidade do pensar consigo mesmo. Então, quer isso dizer que o pensar absoluto não se desembaraça do si, e não se desembaraça também, não sai de si para o ser. E o ser permanente e um além acaba por registrar uma filosofia que é absoluta e que ela vai transformar, sem dúvida, o além da teologia, numa quem, mas também numa compensação que vai transformar para nós, até podemos dizer, o aquém do mundo, que é real no além. E por ser real no além, ele pensa, e ele propõe, ele visualiza uma filosofia especulativa ou absoluta
que, diferentemente do si enquanto atividade de mediação, ela determina o ser, como até o imediato e não imediato. Até para um pensamento, que pelo menos para o pensamento não vai ser o que temos diante de nós. O ser que nada mais é do que isto. O pensar que põe o ser diante de si, mas dentro de si mesmo, e por conseguinte até suprime de uma forma imediata algumas das dificuldades e a oposição do mesmo, que vai, a seu respeito e com efeito, trazer um pensar dentro do pensar que nada mais é do que o próprio pensamento. Então, o seu ser é apenas o imediato, e se a imediatidade sozinha constitui a sua diferença quanto ao pensar, como então podemos dizer que será fácil mostrar que ao pensar também pertence uma própria determinação da imediatidade, logo ser, até se uma simples determinade do pensamento, vai constituir a essência de um ser? Como é que o ser deveria extinguir de pensar? Então, a prova de que algo existe, mais nenhum sentido tem a mão, se ser o que de algo não é só pensado, mas se torna uma prova no que se pode tirar do próprio pensar. E se o ser houver de acrescentar esse objeto, esse sentido do pensar, aí vai importar que ao próprio pensar algo se acrescente distinto do pensar. Então, com todo esse desenvolvimento, com toda essa construção e articulação, que nós vamos montando todo um arcabouço que até pode se tornar de um diálogo abstrato, mas que chega a uma reflexão racional e vai comprovar um debate e embate entre o concreto e o abstrato, entre o absoluto e o não absoluto, entre a realidade e a irrealidade, entre o fato e a hipótese. E aí, nesse sentido, Hegel defende a Deus, defende a teologia, mas também coloca ela de uma forma fenomenológica. E essa fenomenologia leva a uma reflexão e a todo um desenvolvimento articulador que gera várias construções do pensar e de articulações. E aí gera uma filosofia que vai de encontro a visões e percepções que constroem, desconstroem, formando milhares de ideias, ideologias e conceitos. Obrigado.